Programa Mundo VIP com Léo Nunes. Oferecimento: loteamento Mata Atlântica. Conheça o Parque Residencial. Viva em homenagem à vida. Plantão de vendas 3263-4244. Muito bem, senhoras e senhores, meninas e meninos, ladies and gentlemen. Está no ar o nosso Mundo VIP desta semana de calor, mas ainda de pouco sol no Vale do Rio Tijucas e na Costa Esmeralda. E nós estamos interligados pela estação número 1 da comunicação de massa dessa abençoada região, nas ondas cibernéticas da VSTV e em transmissão com toda a pompa e circunstância pelo nosso portal VIP Social. Gratidões especiais a quem assiste, curte e compartilha o programa com os amigos nas redes sociais. Gente como o meu irmão Marinho Adriano, vascaíno apaixonado, que sofre, mas continua firme e forte no amor ao gigante da colina. Como o amigo e ex-árbitro de futebol Sérgio Roberto Machado, o Serginho da FUB de São João Batista, e como a aventurosa jornalista Dirlene Dal Bosco, neotrentina de berço e profissional das mais gabaritadas dessa região. Gente como vocês, que criticam e que apoiam, que sugerem e que impulsionam o nosso trabalho. Porque é para vocês, única e exclusivamente, que a gente faz o que faz. Muito obrigado. O nosso entrevistado de hoje, ele é de longe. Veio do oeste catarinense para os píncaros da política estadual em pouco tempo, mas com muita propriedade. Gelson Merizio não é apenas um deputado estadual. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa pela terceira vez e no terceiro mandato. É o presidente do PSD catarinense também. E dizem, está cotadíssimo para representar a situação nas próximas eleições majoritárias em Santa Catarina. Foi com ele que a gente conversou sobre tudo, sobre vida e principalmente sobre política. Aliás, política local. E ele faz uma revelação que muita gente de Tijucas esperava ouvir. Vem comigo. ...119.280 votos. A maior votação da história de Santa Catarina para um cargo de deputado estadual deu a Gelson Merizio o terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Hoje ele é o presidente da casa, inclusive também preside o PSD, partido aqui em Santa Catarina, e é um dos políticos de maior destaque no estado. E a gente conversa agora com o presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio. Deputado, obrigado por nos receber. Seja bem-vindo também ao nosso Mundo VIP. Prazer podermos conversar, trocarmos informações e discutirmos os temas da nossa economia, da nossa sociedade e de Santa Catarina como um todo. O senhor obteve 65 mil votos em 2010 e depois em 2014, 4 anos depois, quase dobrou essa conta. O senhor imaginava ser tão votado na eleição passada? Na verdade, os votos que eu fiz foi em função das pessoas que estavam junto comigo, da estrutura que se construiu ao longo do mandato anterior, com prefeitos, com vereadores, com vice-prefeitos, com lideranças importantes que, somadas, obtiveram este resultado. Não fossem eles, seguramente não seria nem próximo disso. Por isso mesmo, o respeito que tenho a todos aqueles que me ajudaram. No caso do Vale do Rio Tijucas, por exemplo, eu tive quase 10 mil votos, muito embora sendo da minha origem política de uma região distante. E é assim pela terceira eleição, não é a primeira. Isso tudo fruto ao apoio, à compreensão, à amizade das pessoas que estiveram comigo no processo eleitoral e que, somadas, obtiveram esse resultado. E é um recorde, né? Até agora sim, mas isso é feito para ser suplantado. Tomara que na próxima eleição tenha um outro candidato. Eu não vou mais disputar a eleição para estadual, mas tomara que tenhamos outros que façam mais do que isso, porque é importante termos lideranças fortes que possam contribuir com o Estado, que possam ter, em função também de uma eleição destacada como a minha, uma responsabilidade maior, como eu procuro ter, em ajudar a construir um novo momento, um novo caminho para o Estado. Pois é, com tantos votos, com essa popularidade toda, por que não, por exemplo, uma eleição para deputado federal? Porque eu tinha um projeto para a Assembleia, pensava em retornar à presidência, como de fato eu fiz. Eu sou deputado pela terceira vez, também pela terceira vez presidente da casa.
entendia que poderia contribuir com o processo democrático, com o processo administrativo do Estado, mas neste momento, acreditando que estava no momento oportuno para fazer isso, e o tempo vai dizer se foi certa ou não a opção. A eleição mostrou que sim. Agora, o resultado do trabalho como um todo vamos medir no final de 2018, quando vamos concluir o mandato não apenas na presidência da Assembleia por 2 anos, mas também um mandato como um todo, e aguardarmos o que a natureza nos prepara para 2018. Deputado, é impossível não entrar nesse tema, já que políticos são presos todos os dias por corrupção. A gente vive um momento de turbulência na nossa política. Qual é a sua avaliação, falando da classe política brasileira como um todo, em geral? O Brasil passa por uma troca de geração política. A geração que está saindo agora é a geração de 74. Esse vácuo que se constrói porque temos poucos líderes consolidados, e quando não há liderança no processo, se desvirtuam processos e caminhos, como nós estamos vendo em alguns estados, em alguns municípios, e especialmente a nível nacional. Nós temos que ter é consolidar os líderes com vocação, aqueles que têm o espírito público. O eleitor, na minha visão, vai ter muito mais atenção já na eleição do ano que vem em quem vai votar, vai poder selecionar melhor os seus eleitos, e acredito que o momento seguinte a este processo de depuração vai ser um momento superior ao que era antes. Tem que ser assim, é bom que seja assim. Nós temos que aproveitar esse momento de dissecação pública da classe política para filtrarmos, para peneirarmos e podermos ter uma elite política mais afinada com o que é o povo brasileiro, especialmente o povo de Santa Catarina. Impossível não falar em nomes também. Lula, Dilma, as gestões do PT, o que a senhora tem a dizer sobre isso tudo? Olha, primeiro que são processos judiciais, processos policiais que estão em curso, e nos cabe acompanhar com tristeza, é verdade, esperar que a justiça dê um encaminhamento. No que diz respeito à presidente da República, ela precisa reencontrar um caminho de governabilidade com ser substituída. O Brasil não pode conviver por mais 3 anos sem governabilidade. O bom para o país é que ela reencontrasse este caminho, conseguisse construir uma maioria mínima para poder fazer as mudanças que o país precisa, e nós tivéssemos estabilidade institucional. Se não for possível, nós temos também instituições fortes para haver uma substituição. A minha torcida é para que ela recupere, mas reconheço toda a dificuldade deste momento e que talvez a única saída seja a substituição. O senhor fala em substituição. Um dos seus aliados políticos, talvez amigo também, o governador Raimundo Colombo, foi apoiador da reeleição de Dilma Rousseff. Como é que o senhor viu isso? O senhor acompanhou isso tudo? Nós, na eleição passada, reconhecemos publicamente a relação que tivemos entre o governo federal e Santa Catarina, por um dever de gratidão. O Estado teve um desempenho excepcional de 2010 a 2014, fruto dos convênios que foram realizados, das ações institucionais e legítimas feitas entre o governo federal e o governo de Santa Catarina. Nós reconhecemos isso publicamente no período eleitoral como dever do que é o certo. Agora, esta relação é um dos componentes para que o eleitor defina seu voto. Os demais são o desempenho pessoal, a questão da corrupção, a questão da capacidade pessoal. E em Santa Catarina, muito embora o governador tenha sido eleito no primeiro turno com mais de 50% dos votos, o adversário da presidente Dilma fez 73% dos votos, o que demonstra claramente de que a população entendeu que nós praticamos um gesto que deveria ser feito porque era real, era verdadeiro, e avaliou que aquela situação não era suficiente para votar. E nós respeitamos muito isso, como respeitamos a todos aqueles que pensavam de forma diferente, que mesmo com esta condição deveríamos ser radicais na defesa do que era mais fácil em Santa Catarina. E o mais fácil era estar no movimento que existia contra a sua reeleição. Nós tínhamos uma postura de transparência, com clareza, mostrando apenas aquilo que foi feito nos 4 anos, com muita transparência e verdade, que foi compreendida pelas pessoas. O senhor é administrador de empresas, tem uma história de vida muito rica em entidades de classe como o FACISC, SEBRAE, empresariais, comerciais, industriais. Economia e política têm tudo a ver? Caminham juntas? Sabendo diferenciar os momentos. Eu, quando entrei na vida pública, me distanciei completamente dos negócios. As duas coisas são incompatíveis. Ou você faz o processo político ou você faz o processo comercial. Eu não consigo compatibilizar. Não é uma questão legal, é uma questão de agenda, uma questão de foco.
Agora, a experiência que eu trouxe do setor privado, ela me dá também a condição de poder promover algumas mudanças estruturais fortes, necessárias. Nós estamos enxugando esse ano de 828 para 407 cargos efetivos na Assembleia. Nós implantamos o ponto biométrico para os funcionários, nós resolvemos a questão dos aposentados, nós enfrentamos temas árduos, difíceis, fruto de uma visão empresarial, de uma visão de sociedade, não apenas do serviço público. O servidor público é muito importante para a população. Agora, ele corresponde a 1% da sociedade. 99% precisam ser tratados também com o mesmo respeito, com a mesma atenção, e ter essa visão me ajuda muito no dia a dia aqui da casa e também no exercício do meu mandato. Para terminar o primeiro bloco, vou colocar ele na parede. As colunas políticas dizem que o senhor está cotadíssimo para ser candidato a governador em 2018 na sucessão de Raimundo Colombo. O que o senhor diz sobre isso? Eu gostaria muito de ser. Vou trabalhar muito para que isso aconteça, mas respeitando os momentos. E o momento agora não é de falar em eleição, é de exercer um bom mandato da presidência, fazer as mudanças estruturais que o Estado e que a Casa precisam, contribuir para que o governo faça um bom mandato, preste um bom serviço à população. E lá na frente, em 2017, 2018, fruto desta avaliação, podermos buscar a condição de exercer o cargo de governador, que é o objetivo de todos aqueles que exercem função pública com vocação, como eu faço. Não pode ser um projeto pessoal, tampouco uma obsessão. Agora, o desejo, a vontade, ela existe, que deve ser natural em todos aqueles que gostam do Estado e que procuram se preparar para este momento. Vamos aguardar que a natureza faça a sua parte e indique o caminho para que vamos seguir lá na frente. Que procuram se preparar para esse momento. O senhor se considera preparado? Não, preparado não. Me considero me preparando. Conhecer o Estado, conhecer as estruturas públicas, conhecer os pontos fortes onde precisam ter mais atenção, poder, do ponto de vista pessoal, estar apto para o momento, além de uma obrigação, por já exercer uma função importante na presidência da Assembleia e também como deputado, é uma necessidade, mesmo que seja para ser oposição. O governo, nós precisamos ter líderes preparados, com um senso crítico efetivo, com conhecimento, para estabelecer o bom debate, para diferenciar as questões partidárias das questões de Estado e podermos evoluir como temos feito nas últimas décadas. E assim a gente termina o primeiro bloco com o Gelson Merizio e volta já já. E tem muito mais no segundo bloco, mas antes, aquele recado que pode ajudar muita gente a ser mais feliz. Você já conhece o Residencial Poligama? Há quem garanta que é o mais moderno e completo empreendimento de Tijucas, porque nele se pode encontrar todo o conforto, requinte e segurança que a sua família merece. São 2 salões de festa, espaço fitness, espaço kids e tudo isso com um fino acabamento. Além disso, os apartamentos ainda têm 2 ou 3 dormitórios, churrasqueira individual, sala de estar priorizando a luz natural, tudo de primeira linha. Fale com um dos corretores da Fábio Anjos Imóveis e agende uma visita ao Residencial Poligama. Você não vai se arrepender. Vocês lembram daquela promoção que dava uma moto Honda Bis 100 cilindradas no feirão da Fábio Anjos Imóveis? Pois é, ela se estende por esse mês de dezembro inteiro. Funciona assim: na compra de um apartamento do Residencial Poligama, a construtora presenteia o cliente no ato do fechamento do contrato com uma Bis 0 km e partida elétrica. Não é sorteio não, é presente mesmo. Então quem procura pelo apartamento dos sonhos pode preparar a mudança e já sair acelerando numa Bis zerada. Não perca tempo, faça hoje mesmo uma visita a Fábio Anjos Imóveis ou ligue para o 48-3263-6400. Fábio Anjos Imóveis, um jeito simples de negociar. Agora, a segunda parte da entrevista com o deputado Gelson Merizio. Fiquem atentos. E nós voltamos com mais uma sabatina de perguntas para Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual no 3º mandato, presidente do PSD também. E é sobre o PSD que a gente começa falando com ele. Deputado, o senhor é presidente do PSD em Santa Catarina, que já é um partido que nasceu de dissidências do Democratas, que já foi PFL, e agora algumas colunas políticas também dizem que há uma conversa com o PSB
em termos de política nacional, para que se faça um grupo político forte, mais forte ainda, e indique um candidato para o governo federal em 2018. Como é que isso entra na cabeça do eleitor? Como é que o senhor acha que o eleitor assimila isso tudo? Ora é um partido, ora é outro, e como é que fica isso? Nós temos uma reestruturação da nossa democracia que é recente. Nós temos uma troca de uma geração política, onde todos os grupos que no passado eram hegemônicos e que vêm do processo pós-ditadura, de redemocratização do país, estão se reagrupando. Então é natural que haja um novo momento construído, que se estabeleçam novas estruturas partidárias, que terão muitas mudanças, e a partir de consolidadas teremos um período longo pela frente. Hoje as siglas são absolutamente iguais uma das outras. Nós estamos num período pós-ideológico. Depois do reagrupamento, da nova definição, pelas práticas continuadas, se estabelecerão novas ideologias e a partir delas um tempo longo pela frente. Agora, isso não é no Estado, isso é no Brasil, e é muito importante que haja rapidamente um aprofundamento dessas estruturas para que possamos ter longevidade nas suas atitudes. O PSD já é forte no Brasil inteiro, no nosso Vale do Rio Tijucas, inclusive, de 5 municípios que compõem o nosso conglomerado lá, 3 tem um prefeito, 2 vice-prefeitos do PSD. Quais são as diretrizes do partido para os próximos anos? Esse número tende a aumentar? Tende. Nós temos agora na eleição municipal um trabalho muito forte no sentido de trazer novas lideranças, de construir projetos claros, antecipados. O Vale do Rio Tijucas é uma obsessão que nós temos, porque tivemos um bom desempenho na eleição passada e podemos evoluir muito na próxima eleição com candidaturas a prefeito. Nós temos o prefeito buscando construir a chapa de vereadores, construir o partido. Você tem um projeto político de longo prazo. Vamos ter mais de 200 candidatos no estado e seguramente vamos estar próximos dos 100 prefeitos. Hoje temos 65, portanto com um crescimento significativo esperado para o ano que vem. Falando agora mais em nível local, seu amigo Sérgio Cardoso, diretor do Sebrae, inclusive participa das suas campanhas aí já há muito tempo. Ele, seguidas as eleições em Tijucas, ele é cotado como candidato a prefeito, inclusive pelo PSD. Muita gente acredita que é nessa próxima agora, 2016. E muita gente acredita também que o senhor tem poder de decisão nesse processo. Vocês têm conversado sobre isso? O Sérgio será candidato a prefeito de Tijucas, não por uma decisão minha, será porque é o momento que chegou, maduro, pronto, pode dar uma grande contribuição com o município, é praticamente uma unanimidade dos nossos líderes, da nossa militância em Tijucas e também da visão do Estado. O governador trabalha muito para que isso ocorra, o Sebrae está absolutamente pronto para liberá-lo para fazer esta missão, que é importante para o Estado, é importante para Tijucas e vai ter todo o nosso apoio. É evidente que há sempre uma hesitação para quem o conhece, em função do seu dia a dia, da sua história, enfim. Mas agora vai. Agora eu tenho convicção que teremos o Sérgio como candidato e terá todo o apoio nosso, do governador, para fazermos não apenas uma boa eleição, mas para fazermos um grande mandato de uma cidade que vai crescer muito nos próximos anos e que por isso mesmo precisa ter uma relação com o Estado que lhe permita ter a estrutura necessária para ter bons serviços públicos, uma boa resposta para as pessoas e que o eleitor que o eleger possa terminar o mandato comemorando uma boa escolha e um bom resultado. Se era isso que vocês queriam saber, tá aí a resposta de quem pode dizer. São João Batista também tem uma situação interessante. O prefeito Daniel Cândido, que é do seu PSD, deve concorrer à reeleição. Do outro lado pode aparecer o ex-prefeito Aderbal Manuel dos Santos, do PP, que está bastante envolvido com o PSD em nível estadual. Como é que fica o deputado, presidente do PSD, nessa situação? Como é que o senhor se posiciona? Olha, é absolutamente normal que nos municípios nós tenhamos coligações e candidaturas divergentes. Há toda uma lógica local que tem que ser respeitada. No caso de São João Batista, o Daniel teve uma eleição diferente porque foi candidato apenas no último dia, se elegeu prefeito e teve dificuldades no começo até compreender, entrosar e ter a autoridade necessária a um prefeito para que faça uma grande gestão. E ele hoje tem esta condição.
tem o apoio do governo, tem o apoio das lideranças estaduais, tem uma capacidade de trabalho muito forte, é um jovem promissor e tenho certeza que fará uma grande reeleição e um grande debate. O adversário poderá ser o Aderbal, poderá ser qualquer um outro, que também é legítimo. O debate consistente, em alto nível, é importante para a cidade. E o Daniel hoje está preparado para um debate de candidato a prefeito na sua plenitude, com uma eleição, que vai depender do que o eleitor vai querer, se quer continuar ou não o trabalho que vem sendo feito. Eu acredito que vai querer, porque não tem nada que o desabone do ponto de vista moral, é muito trabalhador, é uma pessoa do bem, ele está procurando fazer o melhor para a cidade, tem condições de buscar recursos em Brasília e na capital do estado, portanto, todos os predicados para um bom prefeito, para um novo mandato. Sair um pouquinho da política agora, o senhor se considera um homem realizado? Até aqui sim, agora, se não tivesse mais nada para buscar, seria um frustrado. Eu tenho objetivos, tenho expectativas, tenho horizontes que o tempo vai dizer quais vão ser realizados ou não. O que nós temos é que trabalhar com vontade, fazermos o que gosta, que é o que eu faço, e procurarmos servir a comunidade de uma forma efetiva, que fruto do nosso trabalho transforme para melhor a vida das pessoas, o que não sempre é fácil, pela burocracia que se impõe no serviço público, pelas dificuldades que se encontram no caminho, mas não perder o norte e seguir firme é uma obrigação que nós temos. E o senhor fala em buscar novos objetivos na política? Olha, eu tenho uma pretensão, uma vontade, como eu disse, de disputar a eleição para o governo. Isso é algo difícil, algo de longo prazo, mas é um norte para ser seguido, não como obsessão, mas como objetivo. E lá na frente, se por alguma impossibilidade, seja partidária, seja da própria aceitação da sociedade, ter um caminho, uma alternativa que me permita continuar fazendo o que eu gosto, ou então voltar para a minha atividade privada, que também é uma possibilidade. O processo público tem que ser enquanto as pessoas querem que você participe, não como uma necessidade de vida. Nunca foi para mim, pelo contrário, muitas vezes com sacrifício no que diz respeito à atividade privada, mas estou fazendo o que eu gosto e vou fazê-lo até que as pessoas entenderem que é importante. E eu só desejo que o senhor consiga tudo que almeja, que essa caminhada seja longa e bastante produtiva. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista e por nos receber. Muito obrigado, é um prazer conversar com todos e estamos aqui sempre à disposição. Senhoras e senhores, deputado Gelson Merizio. É verdade que a classe política está um tanto desacreditada no Brasil. Tem gente que diz que não gosta de política, mas dizem os sábios que aqueles que não se interessam pela política serão sempre dominados pelos que entendem dela. E Gelson Merizio é, acima de tudo, um homem muito inteligente, que entende o processo, fala com clareza e tem uma postura reta até que se prove o contrário. Portanto, é sim um VIP do cenário catarinense que merece as honras do nosso humilde programa. E é isso, senhoras e senhores, meninas e meninos, é hora de pingar o ponto final dessa edição do nosso Mundo VIP. Fiquem todos em paz e até a próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Muito obrigado pela audiência que nos é prestada, espero que vocês tenham gostado, aprovado e curtido. Nos vemos em breve. Tchau. Programa Mundo VIP com Léo Nunes. Oferecimento: loteamento Mata Atlântica. Conheça o Parque Residencial. Viva em homenagem à vida. Plantão de vendas 3263-4244.